Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento, e meu objetivo aqui é, primeiro, que você te ajudar a que você use teus pontos fortes, as tuas forças, aquilo que Deus te entregou, aquilo que você nasceu, os teus talentos, para que você consiga beneficiar a sociedade. E outra, o seguinte, essa jornada de você sair do ponto A para o ponto B, ela tem que ser uma jornada de bem-estar. Não adianta você sair do ponto A para o ponto B se essa jornada não for boa para você. Então esses são meus objetivos. E hoje eu vou trazer a história de Maria. Maria, ela é uma profissional de sucesso, ela começou a trabalhar há alguns anos. Nessa empresa que ela trabalhou, era uma multinacional, onde ela gostava muito de trabalhar, teve sucesso, foi reconhecida, mas chegou um determinado momento que Maria estava insatisfeita com a empresa. E ela começou a procurar novas oportunidades. E aí mudou para outra grande multinacional na área comercial e também teve sucesso durante o período que ela trabalhou nessa nova multinacional, mas em determinado momento da carreira dela, da jornada dela, ela achou que não estava bom. Tem alguma coisa nessa empresa, alguma coisa que não está satisfeita. Eu não estou satisfeita, eu quero mudar, eu quero me desenvolver mais e eu não estou satisfeita nesse local. E aí ela procurou novamente e entrou numa terceira multinacional. Só que dessa vez foi diferente das outras duas experiências de Maria. Nessa terceira multinacional, ela justamente entrou um pouco antes da pandemia, pegou todo esse efeito da pandemia, aquele momento que ficou em casa, aquela adaptação de linguagem, onde o profissional teve que começar a trabalhar de forma híbrida, momentos presenciais e muitas reuniões. E esse processo fez com que Maria, que era uma pessoa que se cobrava bastante, ela tivesse burnout e teve que se afastar para cuidar da sua saúde mental durante um período. E assim que ela voltou desse período, alguns dias depois de ter voltado da licença, ela foi demitida. E Maria, ela ficou muito frustrada com essa empresa, porque ela não esperava nunca ter sido demitida por causa de um afastamento devido à saúde mental. E ela teve várias queixas em relação à empresa, em relação à forma desumana que ocorreu todo o processo. E aí o que aconteceu? Maria recebeu uma proposta, nesse período que ela saiu, para voltar a trabalhar na primeira empresa que ela tinha trabalhado. Essa empresa que ela tinha deixado as portas abertas e que tinha feito um excelente trabalho. E ela voltou para essa primeira empresa de uma forma muito animada, ela estava super feliz quando ela estava conversando comigo, porque ela estava voltando para um ambiente que ela gostava e que ela tinha tido sucesso. Então, o que aconteceu com Maria, que pode estar acontecendo com você, que pode acontecer com qualquer pessoa? Porque é um processo que é interessante que você conheça, que é um processo que é normal de todo ser humano. Todo ser humano vai sofrer isso, todo ser humano sofre isso, e agora, poucos têm consciência de que estão sofrendo esse processo. E eu vou te explicar. O processo se chama adaptação hedônica. E o que é a adaptação hedônica? Vamos pensar de uma maneira muito simples. Vamos supor que você gosta de sorvete. E aí você pede o sabor que você gosta, toma o primeiro sorvete. Daqui a pouco você pode até tomar o segundo sorvete. Já no terceiro, você não vai tomar aquele terceiro sorvete com o mesmo prazer que você tomou os outros dois. Pode ser até que você nem tome dessa vez. Você disse, não, daqui a pouco, no outro dia, eu tomo novamente esse sorvete. O sorvete continuou o mesmo, o sabor que você gosta, mas você não quer mais tomar aquele sorvete. Por quê? Porque você se adaptou àquele prazer. Então ele deixou de ser prazer porque você se adaptou a ele. E isso ocorre com sorvete, com chocolate, com comida e ocorre também no trabalho. Então aquela empresa que Maria trabalhou e ela estava muito satisfeita, né? Chegou a um determinado ponto que Maria começou a ver defeitos na empresa e achar que não era um ambiente tão legal para ela e que ela queria mudar de organização. Tá? E isso acontece com você, isso acontece comigo. Só que você tem que estar consciente disso que está acontecendo. Então, quando geralmente se faz essa mudança de uma empresa para outra, o que acontece? São ciclos. Você entra super animado porque entrou na empresa, depois de algum tempo, o que acontece? Aquele ciclo ele começa a diminuir, você começa a ver problemas naquela empresa que você gostava tanto, várias coisas que são excelentes nela, você se acostumou e você tem que ter consciência desse processo.
A partir do momento que você tem consciência do processo, aí você começa a melhorar teu processo decisório. Você está querendo mudar de empresa por quê? Será que existe algum problema real naquela empresa que você não está mais afim de conviver? Ou será que você se adaptou ao salário, aos benefícios, ao ambiente, se adaptou a tudo aquilo que você anteriormente achava fora de série? Então, muitas vezes, sua decisão pode se basear numa influência da adaptação hedônica. E o interessante é que você tenha consciência disso. Porque a partir do momento que você tem consciência de que está sofrendo da adaptação hedônica, você começa a melhorar todo o processo. Você, inclusive, pode tomar algumas alternativas, algumas ações, para poder minimizar essa adaptação hedônica que todo mundo vai sentir. Né? Maria, por exemplo, qual era o processo de Maria? Ela começou a trabalhar na primeira empresa, gostou muito, depois de algum tempo, o ciclo dela entrou em outra fase, onde ela achou a empresa que a empresa não estava mais satisfazendo as necessidades dela. Entrou na segunda empresa, no ciclo novamente lá em cima. Daqui a pouco a animação dela, toda a energia dela para a empresa começou a diminuir. Por quê? Porque a empresa não estava mais satisfazendo as suas necessidades. Na terceira empresa, a mesma coisa, só que não deu tempo. Por causa desse problema de pandemia e toda uma situação, ela foi demitida. Só que ela voltou para a primeira empresa, para aquele ambiente onde ela, no final do ciclo dela, não estava mais satisfeita e voltou super animada. Por quê? Porque a partir do momento que ela perdeu aquilo, ela notou o quanto aquilo era bom, o quanto aquilo estimulou ela a entrar na primeira vez na empresa e o quanto ela curtia aquele processo, todo aquele ambiente, benefícios, salários no começo. Tá? Então, o que você pode fazer para poder evitar ou minimizar os efeitos da adaptação hedônica? Primeiro é o seguinte, por exemplo, eu lembro que quando eu era estagiário, salário pequenininho, então eu comia, por exemplo, em alguns lugares que eram bem baratinhos, que cabiam no meu orçamento. A partir do momento que eu fui contratado, tive aumento de salários, que eu fui desenvolvendo na empresa, aqueles lugares de prato feito, coisa baratinha, eu parei de ir lá. O nível de restaurante que eu comecei a ir eram restaurantes diferentes daqueles lá. E aí, o que é interessante? Hoje eu estou comendo melhor do que eu comia antes. Que tal eu pegar um dia ou uma semana e começar a voltar a comer naqueles restaurantes, naquele prato feito, naquele restaurante baratinho que eu comia antes? Que tal eu vivenciar algumas das situações que eu vivia naquele período? A partir do momento que eu começo a vivenciar algumas das situações que eu vivia naquele período, eu começo a valorizar o que eu estou vivendo agora. Então eu começo a valorizar, eu começo a aumentar o meu nível de gratidão, eu começo a enxergar o que eu vivo agora. Então essa é uma das estratégias. Você começa a se imaginar em situação anterior àquela que você está vivendo. Por exemplo, no meu caso, eu posso me imaginar como estagiário em outra empresa, né? E comparar o que eu tenho hoje com o que eu tinha antigamente. Então, essa é uma das formas de você começar a minimizar os efeitos da adaptação hedônica. O outro é o seguinte, quanto mais você conseguir enxergar coisas que você está vivenciando hoje e ser grato por essas coisas, quanto mais grato menos adaptação hedônica você vai ter. Porque quanto mais grato você está sendo, é porque você está enxergando coisas boas naquele cenário. Tá? Então, o importante é o seguinte, é você parar para pensar e ter clareza se o que você está sentindo hoje, na empresa que você está trabalhando, na atividade profissional que você está trabalhando, é algo que está realmente ruim, é um problema que está vivenciando lá, ou você está vivenciando algo tipo a Maria vivenciou. Aquelas fases e entrou na fase que você se acostumou com aquilo que era bom, tá? Pensa nessa dica e eu espero ter te ajudado. Te aguardo aqui, eu estou feliz aqui porque você veio aqui assistir meu vídeo e eu te aguardo nos próximos vídeos. E coloque isso em prática, tá?
te avalia e coloca em prática. É a melhor forma. Não adianta eu falar aqui se você não colocar isso em prática. Eu quero te ajudar, eu quero que isso aqui, esse tempo que você colocou aqui, tenha sido útil para você. Um grande abraço.